Capítulo 2: Três níveis de santificação. O Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Esta cabeça viva não admite membros mortos. John Owen. Em 2016, o Brasil recebeu os tão esperados Jogos Olímpicos. Na edição sediada no Rio de Janeiro, o jamaicano Bolt, campeão olímpico e recordista mundial, se destacou mais uma vez ao ganhar a medalha de ouro nos 100 metros rasos e em mais duas modalidades. Executar uma boa largada, manter o ritmo e, é claro, concluir a reta final, Bolt não venceria sem se sair bem em cada uma dessas fases. Todo corredor depende de três etapas: largada, desenvolvimento e linha de chegada. A corrida da santificação segue a mesma lógica, assim como a própria vida cristã. Para entender uma, é imprescindível compreender a outra, porque são inseparáveis. Cada nível de santificação corresponde a uma etapa da vida cristã. Vamos ler Mateus 7, do 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nos exemplos acima, Jesus nos ensina sobre uma jornada que envolve três estágios: 1. Entrar por uma porta; 2. Percorrer um caminho; e 3. Alcançar o destino, ou o alvo. O que muda e, consequentemente, determina o futuro, vida ou perdição, é a largura da porta e do caminho, além de quanta gente passa por cada caso. No entanto, as etapas coincidem, seja qual for o cenário. O que encontramos na declaração de Jesus, descrita no Evangelho de Mateus e claramente sustentada por outros textos bíblicos, é a distinção de três momentos importantes na caminhada cristã: há começo, meio e fim. Se não reconhecermos essa delimitação de fases, nossa doutrina se tornará incoerente e confusa. Por essa razão, vamos abordar um pouco de cada etapa da vida cristã antes de explorar melhor os níveis da santificação. A porta. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? João 3, do 5 ao 7. Na conversa com Nicodemos, o Senhor deixou claro que há uma entrada para o reino de Deus, o novo nascimento, onde tudo começa. Logo mais, Cristo se denomina como a própria porta de entrada. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, do 7 ao 9. Ninguém entra no reino de Deus sem passar pela porta, e ela é Cristo. A experiência da conversão a ele é a única entrada, o caminho. O caminho é a vida cristã, engloba a jornada que tem início no momento em que alguém entrou pela porta e se estende até a chegada do alvo. A experiência da porta e do alvo são instantâneas, já o caminho é um processo, uma verdadeira jornada que, é claro, só pode ser trilhada após passar pela porta. Aliás, as profecias que apontavam para a nova aliança não falavam apenas de salvação, mas especificamente de um caminho. Observe: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Isaías 35, 8. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Mateus 3:3. Também somos informados pela própria Escritura Sagrada de que a fé cristã era assim denominada no início. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Atos 9, do 1 ao 2. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Atos 19, 9.
Porém, confesso-te que, segundo o caminho, os que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes as têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como injustos. Atos 24, 14. Somente quando reconhecemos a analogia do caminho é que ficam mais claros alguns textos acerca da maneira como devemos andar. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Efésios 4:1. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Efésios 4:17. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2,6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. 2 João 6. O caminho indica não somente uma jornada, genericamente, mas também a ação envolvida para ser possível sair do lugar. O andar, a caminhada, ou seja, fala de movimento, de avanço contínuo. O alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,13. Paulo enfatizou que avançava na vida cristã focada em um alvo. Tratava-se da meta a ser alcançada, do destino que nos aguarda. O apóstolo ainda cita um prêmio para quem chega lá. Mas que prêmio é esse? Uma coroa reservada para aqueles que completarem o caminho, também chamado na Bíblia de carreira. Essa maravilhosa esperança está descrita na segunda carta de Paulo a Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça não está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Sabemos que há um alvo, também já entendemos que quem o alcança recebe um prêmio. No entanto, falta determinar o que é o alvo, afinal, qual é o propósito final da nossa fé? O apóstolo Pedro responde: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1,9. Vimos que Paulo prosseguia com os olhos no alvo, no prêmio. Era desse modo que andava enquanto aguardava o grande dia. Veja como o autor da Epístola aos Hebreus descreve como uma terminologia diferente essa maneira de correr a carreira. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12. Um prêmio, uma coroa, uma alegria que faz valer a pena ter perseverado e nos desembaraçado de todo o pecado, e se muito mais do que imaginamos, nos reserva o grande dia, o ato final da salvação da nossa alma. Que bela esperança, que belo alvo perseguimos. Falamos do começo, porta, do meio, caminho, e agora chegamos ao fim, ao alvo. A importância de reconhecer bem essas três etapas antes de falar dos níveis de santificação está no fato de que simplesmente o processo santificador acontece nelas. Além disso, o desenvolvimento da santidade ocorre em cada uma dessas fases de forma distinta e complementar. Três níveis de santificação. Assim como vimos as diferenças entre cada etapa da vida cristã, as fases do processo de santificação também devem ser distinguidas. Vamos inicialmente construir uma visão abrangente do assunto, enxergando o quadro maior para então compreender cada nível em separado. A santificação dá-se em três níveis. 1. Inicial, experiência da porta. 2. Progressiva, experiência do caminho. E 3. A final, a experiência do alvo. Deixamos que as próprias escrituras sagradas nos apresentem a distinção. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Nos versículos acima, o apóstolo Paulo, primeiramente, fala de nossa libertação e transformação
conjugando os verbos no passado, libertados e transformados, obviamente, algo que já aconteceu. Trata-se da santificação inicial. E aí vamos seguindo. Depois ele fala do fruto dessa experiência que nos conduzirá a um processo de santificação. Trata-se da santificação progressiva. Finalmente, aponta para o futuro quando diz: e por fim, a vida eterna. Embora já estejamos usufruindo da vida eterna, uma provisão plena em algo que ainda aguardamos. Trata-se da santificação final. Como não se pode construir uma doutrina em cima de um único versículo, vamos conferir outros que respaldam o mesmo entendimento. A Epístola aos Coríntios apresenta uma evidente distinção entre os dois primeiros níveis. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o apóstolo de Jesus Cristo, e os irmãos de Sótines, a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, do 1 ao 3. Na saudação inicial, o apóstolo direciona a carta à igreja de Deus que está em Corinto e enfatiza: aos santificados em Cristo Jesus. Aqui encontramos um fator específico da obra da santificação, um acontecimento passado. Não fala do que está acontecendo, e sim do que já aconteceu. Trata-se da santificação inicial. Contudo, no mesmo versículo, ele se refere aos irmãos de Corinto como tendo sido chamados para ser santos, ou seja, uma convocação a ser e adquirir características de santo, uma experiência a ser vivida e experimentada no próprio viver. Paulo nos transmite a ideia tanto de manter e preservar a santificação inicial, como também de aperfeiçoá-la. Essa é a santificação progressiva. Mas ainda não chegamos ao fim do processo. Além da santificação progressiva, há um nível distinto que nos aguarda após a vida terrena. Tem a ver com a nossa condição futura, quando se manifestar a plenitude da vida eterna. Voltaremos a esse tópico adiante, mas por ora o definiremos como santificação inicial. Biblicamente, é inegável que a salvação tem 3 etapas distintas que podemos aplicar na vida do crente como passado, presente e futuro. Observe nesses versículos o tempo verbal destacado, o passado. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que os foram. Atos 15, 11. Presente, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Futuro, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, 10. Alguns descrevem da seguinte forma: fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos plenamente salvos. Entretanto, a maioria coloca a santificação apenas no tempo presente, como reza a clássica definição teológica. Na conversão, somos livres da condenação do pecado, na santificação, somos livres do poder do pecado, e na glorificação, seremos livres da presença do pecado. Concordo com este último entendimento no que diz respeito à libertação progressiva do pecado, um pouco mais a cada etapa. Contudo, com base nas provas bíblicas que indiscutivelmente colocam santificação nos 3 tempos, passado, presente e futuro, surgiu uma nomenclatura abrangente. Na santificação inicial, somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, somos livres do poder do pecado. E na santificação final, seremos livres da presença do pecado. Cito novamente o livro Santificação, como viver retamente em um mundo corrompido, para destacar a definição dada pelos autores Anderson e Robert Salce. As escrituras falam claramente de santificação do crente como já tendo sido concretizada, como estando sendo concretizada e como finalmente concretizada no futuro. Em geral, nos referimos a esses tempos verbais como os 3 tempos da santificação. Ainda acrescento, é importante que entendamos todos os 3 a fim de podermos enxergar como Deus nos santificou, continua a nos santificar e nos garante uma perfeita santidade final. A compreensão das etapas da vida cristã, bem como dos níveis de santificação, é de suma importância. Sem essa clareza, nos distinguimos o que Deus, em Cristo Jesus, já fez por nós, aquilo que ainda precisa ser feito, do presente e no futuro. Além disso, não identificamos qual é a responsabilidade divina e qual é a humana. Não conseguimos diferenciar.
Sem contar que podemos confundir a aplicação dos versículos e esbarrar em aparentes contradições bíblicas. Feitas as devidas distinções, vamos agora trazer um pouco mais de luz sobre os níveis de santificação, estabelecendo uma visão panorâmica. A seguir, aprofundaremos o entendimento, dedicando um capítulo a cada nível da obra santificadora. Santificação inicial. Muitos textos bíblicos ratificam que, ao nos rendermos ao senhorio de Jesus e nascermos de novo, fomos santificados. Observemos alguns. Para lhe abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18. Quando aparece a Saulo, Jesus o comissiona a pregar o evangelho aos gentios e explica o objetivo, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O Senhor está dizendo que no momento em que os gentios crescem, teriam os pecados perdoados e seriam santificados. Ou seja, há um ato inicial de santificação que se dá pela fé em Cristo. É algo que se crê, que se recebe pela fé. O mesmo apóstolo Paulo, tendo entendido a mensagem, fala aos irmãos em Coríntios: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sedomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, e em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6. Novamente, vemos a santificação apresentada como um fato já ocorrido, no pretérito. Paulo afirma que o Senhor fez a despeito do passado de pecado daqueles irmãos. Fostes santificados. Entretanto, essa purificação somente se tornou possível com a expiação de Jesus Cristo em nosso favor. O escritor da Epístola aos Hebreus faz um paralelo entre o sacrifício que era feito no dia da expiação, na antiga aliança, e o sacrifício de Jesus por nós. Ele aponta que o sangue de Cristo tinha o propósito de nos santificar, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus 13, 11. Essa é a santificação inicial, proveniente da obra de Cristo Jesus na cruz. Na ocasião de sua morte e ressurreição, todo o nosso passado de pecado foi definitivamente removido e a sujeira espiritual foi lavada, tornando-os novas criaturas. As coisas velhas passaram e fez-se uma realidade nova. 2 Coríntios 5,17. Quando essa santificação inicial, conquistada por Jesus na cruz, se torna realidade na minha e na sua vida, no exato momento do novo nascimento, da fé genuína em Cristo e em sua obra expiatória, de uma vez, como que instantaneamente somos santificados. Isso significa que está tudo concluído? De forma alguma. A santificação inicial não finaliza, pelo contrário, convoca o próximo nível, a santificação progressiva. Santificação progressiva. Além da santificação inicial, a Bíblia destaca uma obra de continuidade daquilo que já experimentamos no novo nascimento. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e exerce o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até o que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, do 10 ao 14. É importante observar que no versículo 10, o escritor da carta aos Hebreus declara que temos sido santificados no pretérito, enquanto que no versículo 14 fala sobre os que são santificados no gerúndio, o que indica continuidade. Encontramos, portanto, uma clara distinção entre santificação inicial e progressiva. Isso deve ser visto sobre a devida perspectiva. Os diferentes níveis de santificação não ocorrem entre si e nem se anulam. Na verdade, eles se complementam.
O fato de ter acontecido uma santificação inicial não dispensa o que vem depois. Por outro lado, a necessidade de continuar o que se começou não diminui a qualidade da santificação inicial, apenas leva a um outro nível. O mesmo é verdadeiro quanto à santificação final. Estamos falando de etapas distintas, porém complementares. Com efeito, após a santificação inicial, ainda há necessidade de algo mais. O apóstolo Paulo se referiu a isso como o aperfeiçoamento da santidade. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. A palavra traduzida como aperfeiçoando no original grego é epiteléu. De acordo com o Lexis do Strong, significa completar, realizar, aperfeiçoar, executar e concluir. As palavras completar e concluir, juntamente com aperfeiçoar, apontam para algo mais, além da santificação inicial. Vamos observar outro texto que enfoca a mesma verdade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:14. Quando se fala sobre não ser faltoso e não se separar da graça de Deus, fica evidente que o escritor se dirige a pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo, que já experimentaram a ação da graça divina e devem agora progredir na santificação. Além do fato de que a própria carta é endereçada a cristãos, essa santificação a ser seguida é a santificação dos que já foram santificados, é a continuação ou aperfeiçoamento daquilo que já foi iniciado. Uma das formas de diferenciar os primeiros dois níveis de santificação é reconhecer que a santificação inicial é resultado de termos nos encontrado com Cristo, enquanto que a santificação progressiva é a preparação para a vinda dele. Observe duas afirmativas de Paulo aos irmãos da igreja de Tessalônica que respaldam esse entendimento. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3,13. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra forma de distinguir a santificação inicial da progressiva é, além de identificar o tempo em que ocorre uma conversão e a outra na caminhada cristã, observar quando cada uma delas é experimentada. Veja a declaração divina através do profeta Isaías. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1,18. A ideia primária desse versículo é mostrar que o poder perdoador de Deus, ele usa a ilustração de um tecido de cores fortes resultando da tintura, poderia ser completamente limpo e tornar-se alvo. O paralelo traçado é de que não há manchas de pecado que Deus não possa remover e limpar de nossas vestes espirituais. O texto fala não só de perdão, mas de santificação. Porém, vale ressaltar que o Senhor não aponta apenas dois distintos corantes, mas também dá dois exemplos de coisas brancas, a neve e a lã. Por que dois tipos de branco? Não creio que seja por acaso, uma vez que a própria palavra de Deus sinaliza acerca de si mesmo. Tudo, exatamente tudo, quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito. Romanos 15:4. Quando eu ainda era garota, aprendi com meu pai Juarez que há um simbolismo nesse texto. Tanto a neve quanto a lã são figuras da obra divina da santificação e apresentam particularidades na essência. A neve, que vem de cima do céu para a terra, apresenta a santificação inicial, que nos é imputada pela fé de Jesus Cristo na ocasião do novo nascimento. Já a lã, que nasce de dentro e aparece do lado de fora da ovelha, representa a santificação progressiva, o resultado da natureza divina sendo manifestada em nosso íntimo e transbordando a ponto de tornar-se visível aos outros. Uma literalmente cai do céu e nos atinge, a outra sai de nós mesmos, de dentro para fora progressivamente. Estabelecidas as distinções entre os dois primeiros tipos de santificação, passemos ao terceiro e último nível, a santificação final.
Santificação final. Para situar cronologicamente, podemos dizer que a santificação inicial é o resultado de termos nos encontrado com Cristo. A progressiva é a preparação para a vinda de Jesus e a final será alcançada na própria vinda de Cristo. A palavra de Deus revela um aspecto de redenção que só completará no tempo do fim. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida no cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:19. O apóstolo chama de revelação dos filhos de Deus e liberdade da glória dos filhos de Deus, o que sucederá no fim, quando Jesus vier e buscar os fiéis. Nesse tempo, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Isso quer dizer que hoje desfrutamos apenas da parte da salvação. Nosso espírito já foi regenerado e nossa alma se encontra em um processo de restauração pela palavra de Deus. No entanto, nosso corpo somente será definitiva e completamente transformado na vinda de Jesus. A conclusão do processo de restauração na alma é a definitiva transformação do corpo. Chamamos de glorificação ou santificação final. É correto afirmar que aguardamos a redenção do nosso corpo, algo que ainda não se consumou. Observe o que a Bíblia diz. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em o nosso íntimo, aguardando a adoração dos filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:22. O gemido da criação e também o nosso é pela redenção completa. Em nosso caso, o anseio é pela redenção do corpo. A experiência que a palavra de Deus deixa clara ainda não ter sido concluída. Note que a inclinação dos desejos da carne não desapareceu após a experiência do novo nascimento. Nossa responsabilidade enquanto cristãos é de refrear essa propensão, é de exercer domínio próprio. As Escrituras nos mostram a incumbência da abnegação desde o início da humanidade. Quando Caim planejava pecar, foi advertido pelo Senhor. Vamos ler Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Atente para a frase, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. É evidente que temos uma batalha a ser travada contra o pecado e a possibilidade de que ele entre por meio de desejos não refreados. Justamente por isso é que Deus advertiu a Caim: a ti cumpre dominá-lo. A forma de manter o pecado do lado de fora da porta ainda é o domínio próprio. A maneira de lidar com o corpo é mantê-lo constantemente sobre rédea curta. E aí surge o questionamento: até quando travaremos tal batalha? Até a glorificação do corpo, até a santificação final. O apóstolo Paulo explicou aos irmãos de Coríntio que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção do homem pode herdar a incorrupção celestial. Ele deu destaque ao fato de que, precisamente, por isso, nosso corpo precisará experimentar uma transformação na vinda de Cristo e na consumação da obra da redenção. Todos os santos que possuíam até então corpos corruptos serão glorificados para entrar no ambiente incorrupto que é o céu. A diferença é que os mortos serão ressuscitados e os vivos transformados. Veja como a experiência está descrita na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:15. É notório nesses textos que a transformação final de nossos corpos se dará na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, no tempo futuro. Paulo acrescentou o fator modo na carta aos irmãos filipenses, explicando que essa transformação será exatamente a mesma que Cristo Jesus experimentou em seu próprio corpo após a ressurreição.
pois a nossa pátria está nos céus, e de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:20. Jesus transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua própria glória. Assim será a glorificação, do mesmo modo como foi com Cristo. Apesar de transformado, observe que depois da ressurreição, o corpo de Jesus ainda conservava a aparência humana comum, tanto que pôde ser reconhecido pelos discípulos. Ele ainda tinha as marcas dos cravos e se deixou ser apalpado. Podia comer os alimentos e como fazia antes, porém seu corpo estava muito, muito além das limitações que tinha antes. Jesus aparece e desaparece diante de seus discípulos. É assunto ao céu, anulando a lei da gravidade. Atos 1:9. Contudo, declarou: apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. Seu corpo foi glorificado e ele transformará os nossos corpos para ser exatamente assim como o dele. Que experiência gloriosa e misteriosa é quando se cumprirá a promessa divina. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21:4-5. Lembre-se, não significa que Deus só começará a fazer algo novo quando estivermos no céu. A sua vinda sela a conclusão do processo de fazer nova todas as coisas, do processo de santificação, que teve início na conversão, deve ser aperfeiçoado ao longo da caminhada cristã, mas será concluído na glorificação.